Salve, povo de Deus, graça e paz. Todos prontos para o nosso encontro do pequeno grupo? Eu espero que sim. Vamos orar? Deus bendito, nós glorificamos a Ti, adoramos ao Senhor. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado a Deus pelo Teu cuidado conosco. Obrigado por esse início de semana, Deus, que sabemos que a Tua boa mão está sobre nós, nos sustentando e nos amparando em tudo aquilo que precisarmos. Por isso te glorificamos, te adoramos, ó Deus, pelas bênçãos do Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, e por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Abençoa o teu povo, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós então hoje estamos iniciando um novo assunto, iniciando uma nova temática, para o nosso pequeno grupo. Nós vamos tratar a respeito do socorro do Senhor, de como é que Deus cura as nossas vidas, de como Deus trabalha nas nossas vidas no decorrer do nosso tempo aqui, como Deus age. Não é? Então, há um grande crescimento daquilo que nós chamamos de cura interior. Esse é um movimento que surgiu no meio evangélico e aparenta, na verdade, ser uma versão cristianizada aí do movimento de autoajuda. Então, pessoas buscando dentro de si, nos outros, a ajuda que somente Deus pode dar, buscando em técnicas ou exercícios de meditação, de introspecção, às vezes em materiais da natureza, a solução para os seus problemas espirituais e psicológicos. Quantas pessoas você não conhece? Talvez você mesmo já tenha recorrido a algum tipo de ajuda. Então, esse curso que nós vamos começar agora, a partir de hoje, tem a proposta de apresentar a cura interior que está na palavra de Deus, através da palavra de Deus, da ajuda do nosso Deus. Então é isso que nós precisamos entender, que a ajuda vem do alto. A ajuda, ela é divina e sobrenatural. O homem vai encontrar a cura para as suas doenças da alma quando ele se encontrar com Deus. Então Deus é chamado pelo nome de Ebenezer, que significa o Deus da ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor, é o que diz o texto de 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 12. Então é isso que nós temos que fazer. Ele faz uma promessa para as nossas vidas também. Eu te ajudarei. Isaías 41, 14. Então nós já temos experimentado a ajuda de Deus por meio da sua palavra, pela sua graça, pela sua palavra que é perfeita, que restaura, a alma. Então, nossa oração para hoje deve ser a de que Deus realmente venha ser o socorro para as enfermidades do nosso coração, o socorro para curar as nossas almas, muitas vezes danificadas pelo pecado, pela vida, pela circunstância, até mesmo pelas pessoas que nós amamos. O texto básico, então, de hoje é Hebreus, capítulo 4, o versículo 12 e 13. Hebreus 4, versículos 12 e 13. Vamos ler? Hebreus 4, 12 e 13 diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Pois nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então até aqui é o nosso texto dessa noite. Hebreus 4, versículos 12 e 13. Então, aquilo que nós buscamos em Deus é realmente a cura para as nossas almas. É isso que nós realmente desejamos, não é? Então, quando nós olhamos aqui, a
A gente precisa entender, né? Como o salmista mesmo disse, eleva os olhos ao monte, e da onde que fez os céus e a terra, e eleva os olhos ao monte e me pergunto, de onde vem o socorro? Não é? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Então o salmista revela essa necessidade, ou essa expectativa, não é? De ajuda. De onde me virá o socorro? Será que de dentro de mim? Será que da natureza criada, as pedras, os cristais, os perfumes, os astros, ou das pessoas? Então ele mesmo responde, o próprio salmista, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de Deus, que é o meu Criador. Então o próprio salmista reconhece isso então. Então nós precisamos entender que o meio criado por Deus é através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é um instrumento para a nossa cura interior. Então, há alguns pressupostos que vão nos dizer isso. Primeiro, né? A Bíblia, para nós, ela é a regra de fé e prática, ou seja, nós somos regidos pela palavra de Deus. Nós tomamos as nossas atitudes, as nossas decisões, baseados por aquilo que a palavra de Deus nos diz como fazer. Ela é a norma de autoridade da nossa igreja, da igreja contemporânea. Então ela define e orienta a nossa doutrina ética, e aqui ela vai doutrinar também, ou vai direcionar toda a área de aconselhamento cristão. Então tem pressupostos básicos. Primeiro, porque Deus é o autor da cura, de toda a cura verdadeira. Jesus Cristo é a base da cura. O Espírito Santo é o agente da criação, do novo nascimento e de todas as mudanças verdadeiras e genuínas da personalidade humana. Então o Espírito Santo é agente da criação, não é? Lembre-se que estava tudo sem forma, não é? E o Espírito pairava sobre a face das águas, ou seja, lá no início de tudo nós vemos a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, organizando todo esse mundo que estava no caos. No novo nascimento, nós nascemos de novo, como disse o próprio Jesus, quando falou a Nicodemos, nós nascemos de novo da água e do Espírito, do batismo com água e do Espírito Santo, do toque do Espírito Santo nas nossas vidas, porque sem o Espírito Santo nós não nos convertemos, nós não nos achegamos a Deus, porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos afasta de Deus. Nós não queremos Deus por nós mesmos, a não ser que seja para barganhar alguma coisa, a não ser que seja em troca da vida de alguém que nós amamos, a não ser que seja em troca de algo que eu queira. Do contrário, por livre e espontânea vontade, como muitos gostam de dizer, usando do seu livre-arbítrio, que nem existe na verdade, você não se chegará a Deus. Isso é uma mentira. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo é quem nos toca, nos chamando de forma irresistível, de forma que nós não nos negamos mais, reconhecemos que precisamos de Deus, reconhecemos os nossos pecados e nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor. Sem esse toque, nada disso seria possível. Então, o Espírito Santo, ele é o agente tanto da criação como da conversão e também da mudança que ocorre na vida do cristão. Toda mudança que ocorre na vida do cristão vem pelo agir do Espírito Santo. O instrumento, então, que Deus usa também para a cura é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre nos direciona para a cura. Ela tem palavras de cura. E o alvo da cura é todo aquele que reconhece que está doente. Todo aquele que reconhece que está doente é o alvo dessa cura. Eu preciso de cura, eu preciso. O Espírito Santo me mostra onde eu estou errando, aonde eu preciso ser curado, qual área da minha vida ainda está machucada e precisa ser ali tratada através do perdão, através da liberação do perdão. É preciso entender isso, e Ele usa a palavra de Deus para tocar as nossas vidas. Então, o propósito de Deus é nos dar uma saúde completa,
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isso que significa. Deus quer a nossa saúde completa. E a cura interior envolve muito mais coisas, não é? Quando nós vamos vendo aqui, ela envolve o quê? A vivificação espiritual, eu preciso ser vivificado. Eu preciso ser liberto das consequências mentais, comportamentais e emocionais da nossa vida, da sua vida, da minha vida, antes de conhecer a Cristo. Eu preciso abandonar todas essas coisas, eu preciso ser curado e liberto dessas coisas que trazem mal à minha vida. E eu preciso ser reeducado através da palavra de Deus acerca de quem nós somos agora, quando nós então entregamos as nossas vidas a Jesus. Então a palavra de Deus, ela é eficaz para trazer cura sobre as nossas vidas. Então a cura, a palavra, ela é um meio de cura. É isso que a nossa lição que vai dizer no segundo ponto. Não existe a possibilidade da cura interior verdadeira, senão através da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos destacar o que é a palavra, qual é a sua natureza e a sua eficácia. Então vai tratar disso. O que é a palavra de Deus em primeiro lugar? Né? Qual o conceito de palavra? Né? A Escritura Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, não contém, eles são a palavra de Deus. São a nossa única regra de fé e prática. É isso que nos diferencia de muitos cristãos, às vezes, de outros ramos, como, por exemplo, os cristãos católicos, onde a tradição tem muito mais peso do que a própria palavra de Deus. Então é por isso que nós temos várias coisas que não estão na palavra, mas que são cridas pela Igreja Católica, mas não estão na palavra. Se você procura na Bíblia, você não acha nada a respeito daquilo, mas existe um dogma criado. Então eles acreditam no dogma, isso tem mais peso do que a palavra de Deus. Nós partimos da palavra, nós cristãos chamados reformados tradicionais, nós partimos da palavra para qualquer tipo de rito, para qualquer tipo de pensamento. Muitos evangélicos, aí já não são os católicos, cristãos católicos, mas cristãos ditos evangélicos, eles partem extra Bíblia, ou seja, se a Bíblia não fala, então quer dizer que não tem nenhum problema eu colocar. É o que é pensado. Porém, isso é uma mentira. E é por isso que nós encontramos tantas igrejas evangélicas criadas e sendo criadas ao bel prazer, à vontade do homem, daquilo que eu quero, né, daquilo que eu gosto. Não gosto dessa igreja porque tem isso. Eu vou fazer uma igreja para mim, então, que é assim e assado. Isso não está na palavra de Deus. Não é? Então eles vão criando coisas que são fora da palavra de Deus. Para nós, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. É a única regra de fé e prática. Então, tem o texto de Isaías 55, versículos de 8 a 11. Queridos, todos vocês que participam do pequeno grupo receberão essa revista. Tá? Nós vamos dar um jeito, nem que a gente deixe na casa de vocês, entregue para vocês essa revista. Ainda não chegou, chega essa semana. Chegando, eu faço a distribuição, tá bom? Então, você terá essas lições. Aqueles que quiserem também acompanhar, por favor, peçam pelo Facebook peçam pelo WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp, que aí eu entrego para vocês, tá certo? Isaías 55, de 8 a 11, diz assim: Deus mesmo fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, nesse texto, nós encontramos aqui 3 lições importantes através desse texto de Isaías 55.
Primeiro se refere à racionalidade da revelação. Deus é um ser pensante e ele age com métodos próprios, não são os meus métodos. Deus não age de acordo com o que eu acho que ele deva agir. Pelo contrário, ele age como ele mesmo quer. Ele elabora os pensamentos, ele estabelece os planos, são totalmente dele, não são os seus nem os meus. Tá? A segunda lição que nós encontramos é que o meio que Deus utilizou para comunicar os seus pensamentos sempre foi a fala. Assim será a palavra que sair da minha boca, no versículo 11. As palavras expressam o pensamento divino. E a terceira lição se refere, então, ao propósito da comunicação divina, que está no versículo 10 e 11. Não é? O propósito de Deus, fica claro aqui no texto, é a frutificação. A palavra procede da boca de Deus e não retorna vazia, mas ela cumpre o propósito de produzir vida e salvação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A expressão, então, aqui, inspirada por Deus, provém de um único termo grego que é theopneustos, não é? Que ocorre aqui somente nesse texto, em todo o Novo Testamento. E se você procurar no texto grego lá da Septuaginta, você não vai achar. Então, o que significa isso? Que toda a Escritura Sagrada é soprada, exalada, ou seja, ele é o autor das Escrituras. Os teólogos reformados definem a inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens que foram separados por ele mesmo, a fim de registrar de forma inerrante e suficiente toda a vontade revelada de Deus. Tá? Existem muitas pessoas que querem descrer e falar contra a palavra de Deus, dizendo, foi homens que escreveram, como é que você segue uma coisa que foi homens que escreveu? Não é? Esse é o fato, que nós cremos que a palavra de Deus ela foi inspirada por Deus, ela usa os homens no seu tempo, na sua comunidade, usa esse homem utilizando a própria questão de vida, de estudo desse homem, não é? Seja ele um médico, como Lucas era, seja ele um profeta, não sei qual era o estudo da maioria dos profetas, alguns eram um era boiadeiro e assim por diante. Ele usa o meio de vida de cada uma das pessoas que escreveram o texto bíblico, mas ele inspira, ele não comanda. Os homens que escreveram a palavra de Deus, eles não estavam em transe, eles não se tornaram robôs, mas eles escreveram. Tanto que quando nós vamos, por exemplo, para a carta aos Hebreus, muito antigamente, diga-se de passagem, se atribuía a carta aos Hebreus a Paulo, como sendo o titular da carta. Porém, analisando a maneira como Paulo escreve as demais cartas dele, chegou-se à compreensão de que essa carta não fosse de Paulo, talvez fosse uma carta de Apolo ou de uma outra pessoa, não é? Ou até mesmo de Lucas. Mas, e por causa disso, não se chega a uma definição de quem é o autor. Algumas características são semelhantes às características da escrita de Paulo. Ou seja, Paulo teve uma educação, ele tinha uma forma literária de escrever que não era igual a de Lucas, que não era igual a de Marcos, nem a de Mateus. Então nós temos aí, e dos outros também, como Judas e assim por diante. Mas nós temos então aí essa questão de que Deus utiliza da sabedoria humana, utiliza da forma como ele foi educado, e ele não tira isso dele. Tanto que nós temos cartas de Pedro, que era um pescador. Então, algumas dessas nuances não são tiradas do homem, não se tornam um robô para escrever, nem ficam em transe, pelo contrário, o Espírito de Deus é quem faz tudo isso para que eles escrevessem apenas aquilo
que Deus desejava que fosse escrito. Porque essa era a vontade de Deus. Certo? Então, essa inspiração, ela se caracteriza como plenária, ou seja, toda a Escritura foi inspirada, dinâmica. Deus não anulou a personalidade dos escritores humanos. Ela foi verbal. Todas as palavras dos autógrafos originais são palavras de Deus. E ela é sobrenatural porque ela tem a sua origem em Deus e produzem efeitos sobrenaturais sobre aqueles que as ouvem. Isso é verdade, não é? Tem um efeito sobrenatural. Nós somos tocados, chamados, transformados. Nós somos levados à mudança de caráter quando nós lemos a palavra de Deus. Terceiro ponto, a terapia da palavra. A terapêutica é a parte da medicina que tem por objetivo o tratamento das doenças, mas também pode significar o método apropriado para tratar de uma doença. A Bíblia é o remédio divino para o tratamento das doenças da alma. Da alma. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a palavra de Deus, ela é divina. A expressão palavra de Deus pode ser aplicada à pessoa de Jesus, não é? Quando nós lemos lá João capítulo 1, versículo 1, né, nós vemos lá, e o verbo se fez carne. O verbo, o Criador, o início de tudo, a palavra de Deus, né, ela é aplicada a Jesus. Só que aqui em Hebreus, né, nós temos, se revela a revelação escrita de Deus, Hebreus 1:1. Né? A metáfora usada é a da espada, é a mesma que é utilizada por Paulo para falar que a Escritura é a espada do Espírito, quando ele faz a sua analogia à armadura do cristão. Não é? Então a palavra de Deus, ela é divina na sua origem, na sua natureza e na sua finalidade. Porque é Deus quem idealizou, é Deus quem a comunica e a faz da sua maneira, com um propósito específico. A minha palavra não voltará vazia. Outra coisa, ela é divina, ela é viva. Não é? Na linguagem grega, zao significa viver ou estar vivo, implicando que a palavra de Deus, ela é a fonte transmissora de vida. Transmissora de vida. Para o judeu, uma palavra, uma vez pronunciada, tem existência independente. Não é meramente um som com algum significado, mas sim uma força capaz de realizar coisas, né? Lembramos aí do texto de Tiago, que fala que a língua, né, se referindo à palavra, à comunicação, ela então pode ser como um fogo devastador de uma floresta, um órgão tão pequeno, não é, mas que comanda todo o corpo, coloca freios na boca de cavalo, como freio na boca do cavalo, que faz com que as rédeas tenham sentido, guiando o cavalo para a direita ou para a esquerda. Então nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, mas a palavra de Deus, ela é viva, não é? Ela tem uma existência independente, não é meramente um som, mas é uma força capaz de realizar coisas. Outra coisa, a palavra de Deus, ela é divina, viva e eficaz. A palavra de Deus é também eficaz, ela é ativa. No grego, né, aqui, eles usam o termo, deixa eu só achar, energis, isso, energis, que significa ativo, poderoso, eficaz. Tá? A palavra de Deus cumpre os seus propósitos de forma perfeita, né? De forma perfeita.
E o salmista então diz, o próprio salmista Davi vai dizer o quê? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, o versículo 7. Ela possui uma energia restauradora. A palavra de Deus também, ela é divina, ela é viva, ela é eficaz e ela é cortante. 4 partes. Ela é cortante, afiada e cortante, penetrante e aguda, como a espada de 2 gumes. Tendo 2 gumes, ela corta, não é? Primeiramente quem a usa e depois aquele que a recebe, não é? Seu ministério. Então ela é sendo cortante e penetrante, ela traz motivos à luz, motivos obscuros do subconsciente. É ela que mostra os nossos pecados. É ela que abre o nosso coração, revelando aquilo que nós temos de mais profundo dentro da nossa alma, mostrando os pecados, mostrando os erros, mostrando os medos, mostrando as nossas doenças, mostrando a amargura, mostrando a dor que está guardada dentro do nosso coração. Então, ela é cortante e ela é discriminadora, ou seja, ela divide. Ela tem um aspecto divisório. A expressão dividir indica o poder de discriminar. No grego, a psique, a alma, é o princípio da vida. Então, todo ser vivente possui psique, tanto os homens como os animais, porque se trata da vida física. Entretanto, somente o homem tem um espírito, pneuma. Então, mediante o espírito, o homem pensa, raciocina e se relaciona com Deus. Então, a palavra de Deus põe à prova a vida terrena do homem, a sua existência espiritual. Então ela divide juntas e medusas, ou seja, até o próprio centro do ser humano. Ela vai mostrar tudo para nós. E ela é discernente, não é? Ela é viva, divina, eficaz, ela é cortante, ela é discriminadora e ela é discernente. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos. Os pensamentos entimeses do grego compreendem a parte emocional do homem, aquele que é governado pelos sentimentos, instintos e as paixões. São os chamados propósitos do coração, enóia, compreendem o intelecto e a vontade. Então a palavra de Deus é apta para discernir, críticos, ou criticar a vida emocional e intelectual do homem, para que nós façamos a análise de nós mesmos e entendamos verdadeiramente quem nós somos. A conclusão é que a palavra de Deus, pela palavra de Deus, todas as coisas estão nuas e claras aos olhos do Senhor. Ninguém pode se esconder diante de Deus, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, 2 coisas interessantes aqui, não é? Primeiro, nós estamos nus, desnudos diante da palavra de Deus. Gimnos é o que é a palavra grega. Então, na presença de Deus, nós somos despojados de toda máscara e hipocrisia. Diante de Deus não há mentira, queridos. Não há como se esconder. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao profundo abismo, lá estás. Não há lugar para me esconder de Deus. Segundo, diante de Deus nós estamos nus e abertos. Tetraquelismena, não é? Que é o que diz. O termo era usado para um animal sacrificado, não é? Cujo pescoço era aberto para tirar todo o sangue, não é? E depois ele era aberto inteiro para separar as partes que iam ser queimadas, as partes para os sacerdotes e as partes que eram jogadas fora, né? E quando se usa esse termo na luta grega, nos gladiadores, naquele tipo de luta, né? Quando o adversário era derrotado, o outro dobrava o pescoço dele para trás até a submissão total.
É isso que significa. Nós, diante de Deus, estamos totalmente abertos, esquartejados na presença de Deus. Não há como esconder absolutamente nada. Nem o mais profundo pecado, nem o pior dos pecados fica encoberto diante de Deus. Deus sabe todas as coisas. E isso é importantíssimo para a cura da nossa alma, para a cura dos nossos medos, para a cura das nossas dores, das nossas angústias e das feridas profundas que ainda possam haver dentro do nosso coração. Então, Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele morreu para destruir a enfermidade e Ele ainda vai fazer isso de uma vez por todas. No entanto, Ele não diz que o fará no sentido perfeito ainda, né? Agora, mas na ocasião da sua segunda vinda. Vai acabar todo medo, toda dor, toda tristeza, né? Tudo isso irá terminar. Então, nesse mundo de aflições, nós podemos contar com o apoio divino e sobrenatural do nosso Deus de toda consolação. Através do quê? Através da sua palavra. Através da palavra de Deus nós encontramos vivificação. Através da palavra de Deus nós encontramos conforto e alívio para a nossa alma. Salmo 119:50 diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Então, que nós hoje possamos meditar nisso, né? De que a palavra de Deus para nós significa cura para as nossas almas. A palavra de Deus, ela é realmente a cura das nossas emoções. A cura interior, que muitos dizem, ela acontece pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus abençoe muito o restante da sua semana. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse estudo que iniciamos hoje, Deus. Derrama do teu amor e graça sobre nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a buscarmos a tua palavra cada vez mais, para que essa palavra, Deus, nos mostre os nossos erros, nos mostre, ó Deus, as nossas dores, os nossos problemas, nos mostre também onde temos acertado, ó Deus, para que sejamos encorajados pela tua palavra. Abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa a vida da nossa igreja, Senhor, para que o teu povo seja curado e restaurado pela busca da sua palavra, pelo entendimento da sua palavra e pelo acolhimento dessa palavra no coração. Derrama da tua graça sobre nós, o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.